Então, oficialmente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro estudo do nosso ano. Hoje vamos falar sobre natureza das penas e dos gozos futuros, que é na quarta parte do Livro dos Espíritos. Nós já vimos alguma coisa dentro desse segundo capítulo. Vimos sobre o nada e a vida futura, que o nada não existe. Vimos sobre a intuição das penas e dos gozos futuros, que todo mundo mais ou menos já sabe o que vai acontecer no plano espiritual, porque verdadeiramente nós já desencarnamos e encarnamos muitas vezes. Vimos a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Nessa parte nós aprendemos a ver a Deus de uma maneira muito maior, não como uma pessoa que permanece como uma babá cuidando de nós, mas como realmente o Ser Supremo do Universo que nos atinge através das suas leis. E hoje nós vamos ver a natureza das penas e dos gozos futuros. Um pouco de céu e inferno nós vamos falar hoje. Então convido a todos a serenarem os pensamentos. Vamos, mesmo que em meio às festas, distanciar um pouco da correria do dia a dia e sintonizar aqui com um assunto edificante, e para tanto que os bons espíritos permaneçam conosco. Possamos ter os bons espíritos em todos os lares que estão nos assistindo. Quem colocou a água para frutificar, que eles possam nos ajudar nesse sentido, dando-nos conforme as nossas necessidades. E também quem precisar do passe no final do trabalho, quando fazemos a prece final, automaticamente todos vão receber o passe dos bons espíritos. Muito bem. Então, como nós já falamos um pouco, deixa eu desligar o som aqui para mim. Mais ou menos todo mundo tem medo do plano espiritual. Nas outras religiões existe o inferno, né, que aterroriza as pessoas, onde o fogo vai torturar as pessoas eternamente sem consumi-las. Mas se você for pensar na doutrina espírita, para muitos não é diferente. Então muitas pessoas têm a ideia de que quando desencarnar vai para o umbral e aí vai sofrer muito e tem medo desse umbral que André Luiz fala no livro Nosso Lar. O livro também Memórias de um Suicida assusta muita gente com o Vale dos Suicidas. Mas o que nós temos que focar para a nossa felicidade não é se vamos para o inferno, se vamos para o umbral ou para o Vale dos Suicidas. A questão é que sempre nós temos as leis divinas que, se praticadas, nos levam à felicidade. E a questão do sofrimento e da alegria independe de onde quer que nós estejamos. Então, no Espiritismo, nós aprendemos que céu e inferno é uma questão de foro íntimo. Aonde quer que você estiver, se você não estiver bem com as leis divinas, não estiver em harmonia com as leis divinas, você vai sofrer. Mas ao contrário, aonde quer que você esteja, mesmo se você esteja num planeta de provas e expiações, que é o nosso caso aqui, se você praticar as leis divinas, você consegue ter uma felicidade relativa. Então, mesmo aqui encarnados, nós já podemos fazer do nosso ambiente o céu. O que existe muito é que as pessoas querem um céu, querem o bem-estar, é lógico, ninguém gosta de sofrer, mas ao mesmo tempo não fazem o necessário. Eu até vou começar com um vídeo, né, que eu recebi, eu acho que no Facebook, sobre um anjo, né? E esse anjo, ele fala que não atende o pedido das pessoas da Terra, porque no caso as pessoas pedem,
mas quando ele aconselha, elas fazem totalmente diferente. Porque a questão da nossa felicidade não depende dos nossos pedidos, mas exatamente do nosso merecimento. Então, muito mais do que nós pedirmos, nós temos que estar sintonizados com a vontade de Deus. E aí entram os anjos, entram os protetores, que vão nos aconselhar o que nós temos que fazer. Então, a prece, ela é muito boa nesse sentido. Porque muitas vezes, vivendo o mundo material, a gente fica tão preso apenas à questão material que nós esquecemos as nossas responsabilidades espirituais, nós esquecemos os nossos ideais e aí fazemos as coisas erradas e vamos sofrer. Então a prece ela é muito boa e necessária no sentido de nós nos sintonizarmos com os bons espíritos e termos um norte para a nossa vida, mesmo estando aqui encarnados. Mas a questão é que não adianta fazermos uma prece formal. No caso, esse vídeo que eu vou mostrar trata sobre as promessas do começo do ano. Então é comum as pessoas começarem o ano e fazer um monte de promessa e fazer um monte de pedido. Mas a questão é a nossa ação. Então, como o anjo vai falar bastante, não adianta a gente querer uma coisa e fazer as mesmas coisas que fez o ano passado. Então, se nós sofremos os outros anos, é em decorrência do mau uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio. É lógico que existem problemas que, mesmo nós nos comportando bem, eles nos atingem. Mas a grande verdade é que a maioria dos problemas que nós vivemos, podemos falar na ordem de 7, de 8, para cada 10, que seria 70%, 80%, é de coisas erradas que nós fazemos nessa vida. Principalmente na questão da saúde, na questão do relacionamento. Se nós fizéssemos tudo o que poderíamos em relação aos outros, né, e a nós mesmos na questão material, a maioria dos nossos problemas acabariam. Mas vamos colocar o vídeo aqui do anjo. Eu esqueci que tipo de anjo que é. Vai aparecer aqui. É anjo ignorante. Vamos prestar atenção. Não tinha que resolver nada da Terra. Porque o povo da Terra fala assim, esse anjo é muito ignorante, esse anjo não responde oração nenhuma. Não vou responder mesmo não. Palhaçada, vou responder mesmo não. Cancela a oração mesmo, com prazer. Porque oração boba aqui não entra não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu vou pôr de novo porque não estava ligado o som aqui. Vamos pôr de novo. Nós tínhamos que resolver nada da Terra. Porque o povo da Terra fala assim, esse anjo é muito ignorante. Esse anjo não responde oração nenhuma. Não vou responder mesmo não. Palhaçada, vou responder mesmo não. Cancela a oração mesmo, com prazer. Porque oração boba aqui não entra não. Pelo amor de Deus. Entendeu? Porque agora começou lá, toda virada do ano, entendeu? O povo começa cheio de promessa pro ano que vai entrar. Mas quer continuar com a mesma atitude do ano passado. Aí acha que vai melhorar o quê? Não vai melhorar nada. Bando de palhaço. Entendeu? A outra falou que vai passar de amarelo para ter prosperidade. Prosperidade aonde, gente? Ele não trabalha, não faz nada da vida, vigia a vida dos outros, guarda a confusão, prosperidade aonde? Essa mulher acha que ela vai dormir dia 31 e vai acordar dia 1º pica? Palhaço, cancela mesmo. Entendeu? O outro fala, sabe o que eu vou passar de perder? Ele tá com amor. Eu vou encontrar um amor da minha vida, que é o amor da vida dele. A gente coloca uma pessoa para ele namorar e casar ali. Ele faz, sabe o que? Ele traz por acerto, valoriza o namoro, valoriza o casamento. Vai passar sozinho, palhaço. Entendeu? E o outro falou que queria paz. Vou passar de branco porque eu quero paz na minha vida para 2021 ter paz. Que paz? Gosto da confusão, gosto do barraco, brinca com a família toda certinho, saiu na briga na rua dele, jantou 50 pessoas, deu uma coça nele. Aí chegou em casa com a cara arranhada, chorando, pedindo a Deus para tirar a dor de cabeça dele. O problema é dele. Entendeu? Dor de cabeça. A única coisa que eu queria mandar é a água da vergonha na cara. Esse povo da terra precisa entender, para ter um ano melhor, precisa mudar de atitude. Eu até escrevi aí, né? Para ter um ano melhor precisa mudar de atitude. Não estou conseguindo sair daqui do... Agora saiu. Então nós vamos ver bastante aqui sobre o que acontece com o espírito no plano espiritual, mas é sempre o que está acontecendo conosco conforme as atitudes que nós estamos fazendo. Então não tenhamos medo sobre o assunto que nós vamos falar aqui, do sofrimento que nós podemos encontrar no plano espiritual.
O que nós devemos fazer é que, encarnados que estamos com muitas oportunidades, fazer o nosso melhor. E aí não precisamos ter medo do que vai acontecer no plano espiritual. Porque mesmo que não tenhamos, logo assim que desencarnamos, toda a felicidade que nós almejamos, é exatamente conforme os erros que nós fizemos. Então sempre nós estaremos sendo felizes ou tendo problemas conforme as nossas atitudes. E na questão, quando nós erramos, é bom que venham as consequências negativas. É lógico que ninguém gosta de sofrer, mas quando nós analisamos friamente os problemas que nos visitam, nós chegamos à conclusão que é pela permissão divina e exatamente para o nosso bem. Quando nós tivermos essa consciência bem clara, e muito mais do que simplesmente pedir e fazermos as coisas, nós conseguiremos um equilíbrio e uma felicidade bem maiores. Deixa eu desligar o som aqui agora. Acho que está desligado, não. Para não interferir o barulho do computador. Então vamos à primeira pergunta. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Vamos ver outro pessoal que entrou. Deise Cristina, seja bem-vinda. Cristiane Lombardi, Bianca Marques. Eu achei que ia ter pouca gente nesse primeiro trabalho do ano, tem bastante. A Marilene com Jacó estão presentes. O Carlos Henrique, um grande abraço. A Pri Cami, Claudinei Celestino, sejam todos bem-vindos. Maria de Fátima Bergonce, a Mara também, o Marcelo, sejam todos bem-vindos. A Pri pediu aqui o link, eu gravei esse vídeo desse rapaz, eu vou colocar aqui no grupo depois, põe no grupo depois. O Luiz Carlos também está presente. Essa primeira pergunta de Allan Kardec, as penas e os gozos da alma após a morte, tem alguma coisa de material? A resposta diz que não, né? Não podem ser materiais desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Mas, ao mesmo tempo, se você for pensar, o universo tem três coisas: Deus, Espírito e matéria. Então, mesmo no plano espiritual, você vai ter um corpo, que nós chamamos perispírito, corpo espiritual, mas que é um corpo material também. E lá você vai ter as dores nesse corpo, se você não estiver equilibrado. Então, elevando o pensamento, pensando mais alto, nós podemos dizer que o sofrimento material existe em toda parte, em relação aos mundos inferiores. É lógico que quando estivermos nos mundos celeste ou divino, onde até o corpo material é muito sutil, aí as dores físicas não vão existir de jeito nenhum. Mas no grau que nós estamos, é comum a pessoa desencarnar e ela sentia as dores no perispírito, assim como ela tinha no mundo material. Então, por exemplo, se ela abusou da bebida, se ela tiver algum problema, tinha algum problema no corpo material, esse problema persiste no perispírito. Mas ele diz nesse sentido de que existiria os sofrimentos espirituais no mundo espiritual e os sofrimentos materiais no mundo material. Mas uma reflexão que a gente faz quando começa a filosofar sobre esse assunto, aqui no mundo material, o que vocês acham? Que nós temos mais sofrimentos materiais ou morais? Porque então, aqui no mundo material, a Lisiane está presente também, que é a Helenice, sejam bem-vindas. Então, aqui no mundo material, nós teríamos mais dores materiais. Mas se você for pensar, as doenças, elas não nos visitam 100% o tempo todo na existência. E a maioria dos nossos problemas aqui na matéria densa, eles são morais. Então faz mais sofrermos aqui na Terra o medo, a ansiedade, os ciúmes, a consequência da inveja, do que exatamente a questão material. Então essas respostas que nós estamos vendo aqui, nós precisamos ampliar o nosso pensamento e expandir aí o conhecimento. E ele encerra dizendo: o espírito, uma vez desprendido,
é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Então, quer dizer, no mundo espiritual, tanto o sofrimento é maior, se o espírito estiver em desequilíbrio, quanto as alegrias são maiores também. Porque aqui na Terra, traduzindo as consequências do uso que nós fizemos do livre-arbítrio, tem o nosso corpo. Então, o nosso corpo material vai ser tão mais equilibrado e vai ter tanto mais saúde, conforme usamos bem os nossos conhecimentos. No plano espiritual, como não tem o corpo material, tem o corpo espiritual, as sensações chegam para o espírito diretamente. Então, por isso que no plano espiritual é mais fácil você se arrepender do que aqui no mundo material. Aqui muitas vezes você é um espírito bem desequilibrado e não aparece todas as consequências, porque o corpo funciona como uma espécie de filtro. Mesmo em relação às obsessões, quando você vai para o plano espiritual, as obsessões elas são menores do que aqui na Terra. Até vai falar isso aqui. Então, quando você está encarnado, as obsessões elas são muito fortes, né? Então, o sofrimento nesse sentido é ruim também. A Pri fez um comentário: material, o que leva às paixões e luxos provindas do materialismo. Na questão material aqui que ele fala, é no sentido de dor material mesmo, né? Então, aqui no planeta você tem as dores físicas. Então, lá diria que você tem as dores perispirituais. Mas como nós estamos dizendo, como o perispírito é de matéria também, então é uma dor espiritual, mas meio que material também, né? Embora quando o espírito está desencarnado e tem as dores morais, que seria o arrependimento, os ciúmes, a inveja, aí são o mesmo sofrimento que nós temos quando encarnados aqui também. A Thelma disse: então podemos entender que os sofrimentos físicos são potencializados pelos os sofrimentos morais. Então, o que acontece é que a causa dos sofrimentos físicos é a questão moral, porque moral é a regra do bem proceder. Então, sempre que você usa mal as suas faculdades, primeiro o seu perispírito vai se desorganizar, quer dizer, o seu espírito tem um problema moral, aí transfere esse desequilíbrio primeiramente para o corpo espiritual e depois para o corpo material. Então, aqui na Terra, nós temos refletidos no corpo físico os nossos problemas morais, ou as nossas virtudes morais, porque moral também tem coisa boa, né? Então, é nesse sentido. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Então, quando se pergunta para alguém o que ele acha que vai acontecer quando ele desencarnar, nós espíritas até estamos discutindo aqui esse assunto, mas estamos ainda aprendendo como é o plano espiritual. Mas muitas pessoas acham que os sofrimentos são só materiais, pensam no fogo, né, e outros sofrimentos que acham que aconteceria no mundo espiritual. Então, a espiritualidade diz que essas ideias sobre o plano espiritual errôneas, né, o que vai acontecer quando você desencarnar, é uma inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto. Então, como nós estamos mais perto das primeiras existências, nós temos ainda uma ideia precária sobre a vida, e isso engloba também a vida no mundo espiritual. Aliás, isso depende também do que se tenha ensinado. É nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Então nós precisamos estudar, né, sobre o plano espiritual e educar as nossas crianças nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que nós vamos dizer para elas e vamos aprender que existem as consequências dos nossos atos no plano espiritual, nós não vamos aterrorizar as pessoas dizendo que lá tem o fogo, né, que queima sem consumir. A Viviane falou boa noite e a Pri falou um pouquinho também.
de 5 a 15% das doenças são resultantes de maus hábitos. Quase 97% são doenças que são resultantes do emocional. Vi hoje um documentário sobre o câncer. Exatamente. Então, sempre os problemas físicos, a causa é o mau uso que o espírito faz do seu livre-arbítrio. Mas é difícil a gente simplesmente querer não ser doente no grau evolutivo que nós nos encontramos. Então nós precisamos nos esforçar muito, conforme o conhecimento que nós temos, de fazer o nosso melhor. Porque se mesmo com a inteligência que temos agora, nós nos aliarmos à lei do menor esforço, fugirmos das oportunidades que a vida nos dá, aí as doenças vão aumentar cada vez mais. Por isso foi necessário fazer comparações. Quer dizer, como a inteligência humana é pequena, quando os espíritos falam sobre o plano espiritual, eles têm que falar no sentido figurado. Mas foi tomado isso ao pé da letra, né? Tomado como realidade. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Eu mesmo estou lendo o livro Obreiros da Vida Eterna, e logo nos primeiros capítulos tem um caso de um médico que o André Luiz conversa com ele, e ele diz que demorou para ele se situar no plano espiritual, porque ele era criado numa religião que falava sobre o inferno, mas por outro lado dizia que dava para comprar o céu. Então quando ele foi desencarnar, que ele ficou muito ruim, né, ficou assim meio que em coma, antes dele perder a razão, ele deu uma soma enorme para a igreja. E aí, por um bom tempo, o sacerdote lá da religião dele ficou dizendo para ele, olha, todos os erros que você fez, todo o desequilíbrio que você tem, com esse dinheiro que você deu aí para a nossa instituição religiosa, está tudo perdoado. Então ele tinha alguns defeitos, né, na profissão, em relação à família, e ele achou que pelo dinheiro que ele deu, estava tudo resolvido. E aí ele desencarnou e demorou para ele entender, né, que ele precisava ter sido melhor, e ele ficou revoltado porque ele foi para um lugar ruim, ele era médico, muito rico, e foi para um lugar ruim no plano espiritual. E aí ele tinha casado com uma mulher bem mais nova que ele quando encarnado, né? E é lógico, quando ele desencarnou, a mulher dele casou de novo. E aí o marido dela torrou todo o dinheiro dele. E os filhos também dele, ele acabou não dando uma boa educação para os filhos. Os filhos se tornaram todos uns pilantra. E aí demorou para ele se equilibrar no plano espiritual. Então você não ter a ideia da realidade em relação às leis divinas e ficar burlando as leis, quando você desencarna, você leva um susto, como aconteceu com ele, né? Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Aqui que a gente vai ver que tanto felicidade quanto infelicidade independe das coisas materiais. Porque aqui na Terra, se você falar assim para a pessoa, olha, você tem direito a 3 pedidos. O que as pessoas vão pedir? Nós aqui, né, falando sobre Deus, nós vamos dizer, como diz as Miss, né? Eu quero a paz mundial. Mas se você não estiver dentro de um centro espírita ou num estudo sério como esse, o que você pede? Você pede as coisas espirituais ou você pede a coisa material? Até tem gente que tem um discurso pronto e mesmo que esteja fora do centro, ele faz um politicamente correto que ele quer a paz, que ele quer a família. Mas vamos para a prática. A maioria do dia, você fica acordado aí 12, 14 horas. Você pensa nas coisas espirituais, em ser solidário, em fazer bem para os outros, ou você fica só preocupado em ganhar dinheiro e comprar as coisas materiais, para satisfazer as suas sensações materiais. E quando você perde alguma coisa material, você não liga, porque você é totalmente desprendido. Porque se realmente você luta mais pelas coisas espirituais, se você perder as coisas materiais, você não liga, porque você sabe que o mais importante é a questão material. Mas se não, quando você perde as coisas materiais, você sofre muito,
você mostra que você é muito apegado ainda às coisas materiais, ou até que deposita praticamente toda a sua felicidade só nas coisas materiais, é que realmente você não busca felicidade na questão moral, você busca mais nas coisas materiais. E quando faltar essa felicidade aí dos bens materiais, você vai ficar triste. Mas quando a gente vê a resposta aqui da felicidade dos bons espíritos, a gente chega à conclusão que ela não tem nada a ver com a aquisição dos bens materiais. Então a felicidade deles é conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúmes, nem inveja. Aliás, um jupiteriano falou uma vez para Allan Kardec que o que mais mata as pessoas aqui na Terra é a inveja e os ciúmes. Aí nós, como bons espíritas, cristãos, a gente fala, não, eu não sou ciumento, eu não sou invejoso, mas você é totalmente desprendido das coisas materiais, você não tem uma ambição, às vezes, desmedida. Então, se você, no fundo, corre muito atrás das coisas materiais, é que você está com inveja e ciúmes das pessoas que tem. Então, a gente precisa analisar se realmente a gente está totalmente espiritualizado ou falta ainda alguma coisa. E essa análise tem que ser sincera, porque se a gente ficar sempre posando de perfeito para os outros, e no fundo continuamos com inveja e com ciúmes, nós vamos sofrer muito. Porque aí toda vez que você não conseguir as coisas materiais, ou quando os seus inimigos, ou quem você inveja conseguir, você vai sofrer. Nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Então, os espíritos elevados, no que consiste o motivo da vida deles? Fazer o bem para os outros. Para quem? Para todo mundo. Então, mesmo nós, quando a gente começa a separar as pessoas que a gente trata bem, então um você trata bem, o outro você não trata, um você cumprimenta, o outro você cumprimenta com reserva, é sinal que você não ama todo mundo. E aí a sua felicidade começa a sofrer. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Quer dizer, um espírito desse ele não tem problema nenhum físico, tanto aqui quanto no plano espiritual. Porque como a vida deles é ajudar os outros, o perispírito deles, e no caso se eles estivessem encarnados, refletiria esse equilíbrio e eles sempre são felizes. São felizes com o bem que fazem. Até esse livro que eu estou lendo sobre, que chama Nos Domínios da Mediunidade, ele fala sobre uma casa transitória nas trevas, chama Casa Transitória Fabiano de Cristo. É fácil lembrar porque a Fiesp tem uma entidade exatamente com esse nome lá em São Paulo. O Claudinei deve conhecer essa entidade lá em São Paulo. É uma entidade enorme que faz a caridade. E tem essa entidade, que deve ter sido a inspiração dessa Fabiana de Cristo aqui em São Paulo, lá no plano espiritual. Diz que é transitória porque ela está lá nas trevas, e as trevas, de vez em quando, ela tem que passar por uma espécie de purificação, de fogo. Por isso que fala que tem o fogo no inferno. Então, embora a gente não acredite no fogo que queima eternamente, a gente sabe que às vezes as trevas precisam ser purificadas lá e vem uma chuva lá de fogo que limpa tudo. E aí quando acontece isso, até quando o André Luiz passa por essa casa transitória, acontece exatamente isso. O ambiente estava muito carregado, os espíritos muito revoltados, então ia passar por uma purificação. Aí a instituição inteira, ela é feita de um material que dá para desprender do solo e é levada para outro lugar. E no caso, o André Luiz tem contato com a dirigente lá dessa casa transitória, que é a irmã Zenóbia. E ela era muito dedicada, mas era dedicada numa quantidade que o André Luiz ficou impressionado, porque ela não descansava o tempo todo, ela resolvia o problema de todo mundo. E aí ele até perguntou depois para esse médico que eu estava comentando,
como que ela conseguia ficar o tempo todo preocupada com os problemas da casa transitória e ajudando todo mundo. Então ele mesmo não se imaginaria naquele ritmo de ficar só pensando nos outros e ajudando os outros o tempo todo. Aí esse médico disse para o André Luiz que realmente era uma coisa que desgastava, mas ela não conseguia fazer de outro jeito, porque no grau que ela estava, ela tinha exatamente isso, né? O amor que os une é para eles a fonte de suprema felicidade. Então a felicidade dela era fazer o bem para todo mundo. Então ela não conseguia parar de trabalhar, porque ela estava lá no meio das trevas e tinha muito sofrimento. Então ela trabalhava muito. Mas aí, por merecimento, o que acontecia? Sonho de todo mundo aqui na Terra. Alguém lembra o que acontecia com ela? Ela tinha férias de 1 ano. Nossa. Ela tinha férias de 1 ano. Aí ela ia para uma cidade espiritual bem mais elevada. É lógico, ia fazer algum trabalho lá, mas mais ia estudar, se aperfeiçoar em meio só a pessoas boas. Aí ela não ia mais conviver com espíritos inferiores. E depois ela voltava. Aliás, essa instituição, ela tinha essa direção de 2 pessoas, dela mais um outro senhor, e já fazia 20 anos que eles alternavam, né? 1 ano ficava trabalhando e 1 ano ficava de férias. Mas essas férias não é porque eles queriam, é porque a espiritualidade, sabendo da dificuldade do trabalho, impunha essas férias para eles, né? Já que na Terra, para nós, não precisava impor, né? Se falar para a criatura, você quer tirar férias de 1 ano? Todo mundo ia levantar a mão, né? Muito bem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Então, quanto mais desprendidos da matéria e mais preocupado com os outros, mais feliz a pessoa é. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais que eles, e a ela aspiram. Mas isso é para eles motivo de emulação e não de inveja. Então isso em relação aos espíritos mais elevados, né? Aí lá existe uma ambição nobre e não uma ambição inferior como aqui na Terra. Sabem que deles dependem alcançá-la e trabalham com esse fim, mas com calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter que sofrer o que sofrem os maus. Até o Allan Kardec, né, que conversava muito com o pessoal que morava em Júpiter, uma vez ele conversou com uma pessoa pobre em Júpiter, porque mesmo nos planetas celestes ou divinos tem pobre e tem rico. A diferença é que lá os pobres têm tudo, né? Não é como o pobre aqui que é mais necessitado. Mas uns são mais ricos materialmente porque, como os seus afazeres são maiores, eles têm que ter uma casa maior, um meio de comunicação melhor, eles têm que ter um carro melhor. E aí o Allan Kardec falou, então você está lá nas camadas mais baixas do planeta, você não tem inveja dos muito ricos lá, e não almeja fazer o que eles fazem e ter o que eles têm materialmente? Aí esse espírito falou, não, eu não tenho essa inveja, porque a questão não é só ter materialmente o que eles têm, mas é fazer tudo o que eles fazem. Então lá em Júpiter, você nunca tem alguma coisa material que você não vai usar. Então, por exemplo, a sua casa ela vai ser proporcional ao número de pessoas que tem na sua casa, de visitas que você recebe. O carro que você tem é proporcional ao tanto que você anda, aos lugares que você vai e assim por diante. Então o espírito pobre lá ele disse assim, eu não vou querer uma coisa que eu não vou usar. Então eu até quero progredir, eu estou lutando e vou progredindo, mas tem que ser uma coisa natural e proporcional. Então lá tem essa, com todo mundo elevado lá, tem essa ambição nobre. Já que na Terra tem a ambição desmedida. A pessoa quer as coisas, mesmo sem merecimento, e às vezes em detrimento dos outros. No mundo mais elevado, ou no plano espiritual superior, isso não existe.
A pergunta 968. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições da felicidade para os espíritos, mas a satisfação dessas mesmas necessidades é para o homem uma fonte de gozos? Então eu disse que o mundo material, o mundo espiritual, é meio que material também. Mas em relação ao mundo material, a comida, por exemplo, ou os excessos físicos que nós temos aqui, não tem no plano espiritual. Então um espírito que desencarna e que gostava de comer muito, ele está perdido, porque lá no plano espiritual, mesmo que ele continue com esse defeito de querer comer muito, não vai ter uma comida tão substancial como tinha aqui na Terra. Mesmo bebida alcoólica, não vai ter no plano espiritual. Então o que acontece é que os espíritos apegados a essas coisas que só tem no mundo material, eles vão ter que se tornar obsessores, verdadeiros parasitas dos encarnados para ter as mesmas sensações. Então, no caso, os espíritos que depositam a felicidade nessas questões materiais, eles vão ser muito infelizes no plano espiritual, porque não vai ter. Aqui diz, se não me engano, que é a felicidade do animal, né? Claudinei comentou, acho que você tem que abaixar aí na verdade subir. Isso. Casa Transitória Fabiana de Cristo, isso mesmo, bairro Tatuapé. Eu já fui lá, é um encanto. Meu sonho é construir um negócio parecido aqui em Jundiaí, né? É muito bonito. Tem asilo, né? Tem escola, tem tudo junto. E é enorme, né? O governo ajudou a fazer. Fantástico. Então, sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. Então todos nós que temos apego às coisas materiais, né, que comemos demais, que bebemos demais, quando a gente desencarnar, a gente vai sofrer um pouco, né? O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Então nós temos essa ideia, né, que quando você desencarnar, você vai lá no como é que fala? Purgatório? Não no purgatório, no lugar que recebe a asa, a harpa, né? Não sei. E aí você recebe um par de asas, uma harpa e vai ficar lá cantando para Deus. Quanto mais elevado o espírito, mais ele vai trabalhar, né? Então cantar louvor a Deus pode-se dizer, é estar em sintonia com o Criador e fazer junto com ele, é se tornar co-criador com Deus. Até tem uma resposta no Livro dos Espíritos que diz que vai chegar um momento que a gente vai ver a Deus e nós vamos compreender a Deus. Acho que vai demorar um pouco, mas vamos chegar lá, né? Maria França, será que tem livros? Dizem que tem livros sobre o que, Maria França? E até uma falou que Deus abençoe fazer essa casa. Vamos fazer junto. Eu tenho até um nome já. Aqui não seria Casa Fabiana de Cristo, né? Seria outro nome. Vamos ver. Então, estar no seio de Deus é uma alegoria para dar a compreensão que eles têm das perfeições de Deus. Pois o vem e compreende. Aqui que fala isso. Não lembrava que estava aqui. Mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade, quer dizer, ficar só olhando. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona. E mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Até nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, começa o livro, o André Luiz, que ia fazer um trabalho aqui na Terra, eles vieram para ajudar a desencarnação de 5 pessoas boas aqui na Terra. Não eram pessoas perfeitas, eram pessoas boas, comuns, e que não conseguiriam ir direto para a colônia espiritual que eles pertenciam. Então eles pegariam essas 5 pessoas, né, desencarnadas, boas, todas boas, iam levar primeiro para a casa transitória e depois ia para a cidade espiritual que eles pertenciam, né?
Então a gente vê que Deus é bom, né, e protege todo mundo. A Maria França perguntou, será que teria livros no plano espiritual? Será que tem livros no mundo espiritual? Sim, tem livros, tem escolas, faculdades. A Priscila falou mais alguma coisa. A ideia do paraíso cristão, para mim, sempre foi monótono. Uma vida sem propósito, embora feliz, logo se tornaria um problema. Exatamente, eu também. É uma equação tão simples e ao mesmo tempo sem solução. As pessoas elas são iludidas, né? Como aqui na Terra, que as pessoas acham que felicidade é ter tudo materialmente, enquanto a felicidade é outra coisa. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo. Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Até comecei a falar e desviei a ideia, mas estava dizendo, André Luiz, nesse livro Obreiros da Vida Eterna, antes deles irem lá para a casa transitória e ajudar esses 5 desencarnantes, eles vão para um lugar de oração para se preparar e receber a inspiração do alto. E como a missão deles era muito boa, aliás, toda boa missão tem essa ajuda do plano espiritual superior. Eles foram lá num lugar que teve a materialização de um espírito bem elevado que pertencia às últimas camadas aqui do nosso planeta. Não era um espírito puro, mas em relação aqui à Terra, é um desses espíritos que fica lá ajudando Jesus, um espírito superior. Mas para receber esse espírito, para dar alguns conselhos para eles tiveram que ficar uns 30 minutos em oração e tiveram que fazer um controle mental para receber a entidade. E interessante, no final, esse espírito deu a possibilidade de todo mundo fazer uma pergunta para ele. No caso, o André Luiz não fez, porque o André Luiz era assistente, não pôde fazer a pergunta. Então, tinha lá, acho que 5 caravanas que iam vir aqui na Terra, cada um fazer um serviço, e cada chefe de caravana pôde fazer uma pergunta. Detalhe, esse espírito elevado já sabia perguntas de todo mundo, e quando alguém perguntava, ele abria um pergaminho e já tinha a resposta. Ele até complementava alguma coisa, mas ele já sabia a pergunta de todo mundo. E para mostrar a elevação desse espírito, diz que ele só encarnava na Terra em grandes missões e num espaço de 500 a 800 anos. Então ele era mais útil nas camadas mais elevadas do planeta do que aqui. Até o André Luiz pergunta lá para o seu superior se dá para ir na cidade que ele mora lá no plano espiritual, né? Esse espírito elevado. Diz que dá, como visitante. Então, se você fizer o seu trabalho direitinho, de vez em quando você vai visitar uma dessas cidades aí, onde é muito espiritualizado, né? Não precisa de comida. Então, precisa de comida, ô Maria França. Então, nosso lar, por exemplo, tem vários graus de elevação. Então, tem espíritos que só vivem de luz e água. Mas tem muitos que comem frutas lá em nosso lar, que tomam sopa, caldo. Então, não é aquela comida tão pesada quanto aqui na Terra, mas tem comida sim. O que não tem no plano espiritual é feijoada, macarronada. Até sobre macarronada tem um livro que chama Voltei, que conta a história de um presidente de um grande centro espírita aqui do Brasil, da FESP, o maior centro espírita que tem aqui no Brasil. Então ele foi presidente dessa entidade, é o Guilherme Ribeiro, ele fez uma grande tradução dos livros de Allan Kardec, e ele desencarnou, está no livro Voltei. E a primeira vez que ele visitou a família dele foi no domingo. E domingo tem o quê? Macarronada. Mesmo ele sendo uma pessoa equilibrada, um espírito até elevado, ele não aguentou. Quando ele viu o povo lá comendo macarronada,
ele incorporou no primeiro lá que ele viu e sentiu toda a sensação de comer a macarronada, que estava com uma saudade enorme, viu? Então, Maria França, tem comida sim, mas é uma comida mais leve, né? Mas tem espírito que só vive de luz lá no plano espiritual. Em que consistem o sofrimento dos espíritos inferiores? Então a gente falou que existe um sofrimento material em relação ao perispírito. Então se você não for equilibrado, você vai ter doenças lá, feridas e assim por diante. Mas a questão é que o que mais faz o espírito sofrer no mundo espiritual é exatamente o que nos faz sofrer aqui, que são os problemas morais. Então ciúmes, a inveja. Uma das coisas que mais nos faz sofrer aqui, por exemplo, é a ansiedade. Você querer as coisas antes do tempo. Então lá também é assim. Mas ele diz muito do sofrimento no sentido de o espírito ser apegado às coisas materiais e não ter mais. Então todas as alegrias materiais que ele tinha aqui na Terra, não tendo lá no plano espiritual, vai ser fonte de muito sofrimento. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo de uma rainha, né, que desencarnou e foi para o plano espiritual. E aí ela diz lá, rainha fui entre os homens, rainha achei que entraria no plano espiritual. E ela teve uma decepção muito grande. Imagine uma pessoa que tinha muitos criados, a gente assiste esses seriados, né, no Netflix, que fala sobre pessoal lá na Inglaterra. Então a pessoa tem 50 criados em casa, para se vestir, ela tem uma pessoa que veste ela, que dá banho nela, a comida é sempre aquele banquete, o pessoal se veste, né, como se fosse numa festa para fazer uma simples refeição. E aí você desencarna e acaba tudo isso no plano espiritual. É um sofrimento se o espírito fosse apegado àquilo. Porque tem pessoas que são ricas aqui na Terra, como a gente viu no último estudo, mas são desapegadas do que possuem, então não vão sofrer. Mas tem pessoas que são apegadas e aí o sofrimento no plano espiritual é muito grande, como a gente vai ver aqui. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês é do André Luiz nas trevas, né, no umbral, né? Então ele diz que os sofrimentos são tão variados quanto as causas que os produzem, e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Então não tem uma coisa só de sofrimento, é relativo. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo. Ver a felicidade e não poder atingi-la. Mágoa, aí vem os problemas morais, ciúmes, raiva, remorso e uma ansiedade moral indefinível. Então todos esses sofrimentos nós temos aqui também no mundo material. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Não, porque tem espírito mau e espírito bom, né? A questão, como eu falei para vocês, é que lá a influência acaba sendo menor, porque como não tem as tentações aqui da matéria, então ele não tem tanto material para influenciar. Aqui é mais fácil você induzir a pessoa às coisas erradas. Sempre boa de parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de ser arrastados, e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Então quem é ruim vai levar para fazer coisa ruim às outras pessoas também. Então as obsessões, elas existem tanto aqui no mundo material quanto no mundo espiritual. Não vai dar para terminar tudo, não sei quantas perguntas faltam. Deixa eu ver aqui. Nove, sete, um. Falta duas e termina. Ixi, vai embora.
Vamos ter que deixar para a próxima. Porque esse assunto é muito interessante e muito importante, não adianta a gente correr e aí a gente vai perder os ensinamentos. Então, daqui 14 dias, porque a gente alterna a terceira e a quarta parte do livro, nós voltamos a esse assunto. Então, vocês podem fazer essa carinha, que estava tão bom, né? Então, nós vamos ver na próxima, né, esse assunto novamente. Eu convido a todos, então, para a gente fazer a nossa vibração final. Eu agradeço a presença de todos, né? Bastante pessoa nesse começo de ano. Possamos continuar então esses nossos estudos do Livro dos Espíritos por todo o nosso ano aqui de 2021. Então, agradecidos a Deus por esses momentos, onde nós revemos as leis divinas, onde nós abrimos o nosso pensamento para uma compreensão maior da vida, e principalmente onde descobrimos as nossas responsabilidades aqui encarnados. Então nós aproveitamos esses momentos para fazermos as nossas vibrações. Envolvamos todas as pessoas que conhecemos com muito carinho, principalmente aqueles que sabemos com problemas, que eles possam ter as forças necessárias para passarem por esses problemas, e que eles possam também, quem sabe, receber a visita dos bons espíritos, a lhe ajudarem a conhecer a causa dos seus problemas e assim poder lutar contra eles. Todos nós também que estamos assistindo aqui, primeiro trabalho do ano, com boa vontade, querendo aprender, abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a saúde, as forças necessárias, para não esmorecermos durante esse ano, né, que começa com uma crise, né, dessa doença. Então possamos ter as forças necessárias para não desanimarmos e mesmo com os problemas que nos visitam, fazermos o nosso melhor e ajudarmos os outros e assim continuarmos equilibrados e continuarmos rumo à felicidade. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram conosco e em nome deles, em nome de Jesus, encerramos o nosso estudo. Então, obrigado a todos que participaram, bom fim de semana a todos e até o próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais. Olha, então, acabou a música certinha. Vamos parar minha gravação aqui. Cadê minha gravação? Tá lá com a Pri. Tá assistindo? Tá assistindo. Fiquei falando com ela aqui. Ah, que bom. Tá lá assistindo. Falou que comeu assistindo, gostou. Falou que tava boa a apresentação. Ela falou, tá. Eu falei, o que você tá achando da live? Ela falou, tá boa, tá divertida até, tô gostando.